Hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Theo Takar já está por aqui para nos trazer, então, os principais destaques da Rosa Riscala para hoje, meu querido. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Inflação americana segue no foco dos investidores nesta quinta-feira, né? Depois da inflação ao consumidor, o CPI, que trouxe algum alívio ontem, hoje é a vez da inflação ao produtor, o PPI, colocar novamente à prova as apostas de que o Fed poderá manter os juros em setembro, enquanto o impasse sobre a reabertura do Estreito de Hormuz continua sustentando os riscos para a inflação e mantendo a volatilidade nos preços do petróleo. A expectativa para o PPI, que sai logo mais às 9h30 da manhã, é de uma alta de 0,1% em julho, após a queda de 0,3% em junho. Lembrando que ontem, o CPI veio dentro do esperado, com alta de 0,1% em julho, na comparação mensal, e desacelerando de 3,5% para 3,4% no acumulado de 12 meses. Os números de inflação ao consumidor americano reforçaram aí a aposta majoritária de que o Fed não vai mexer nos juros em setembro, embora o mercado ainda atribua uma chance de quase 40% para uma alta de 0,25 ponto percentual nos juros no mês que vem. Além da inflação, outro ponto que pode estar preocupando os investidores no mercado americano é a questão fiscal por lá, né? O Tesouro informou ontem que o déficit orçamentário dos Estados Unidos atingiu 432 bilhões de dólares em julho. É o maior desde março de 2021, elevando aí o rombo acumulado no ano fiscal de 2026 para 1,8 trilhão de dólares. Esse montante, que corresponde aí a 10 meses do ano fiscal americano, já é maior que o déficit acumulado em todo o ano fiscal de 2025, que foi de pouco mais de 1,7 trilhão de dólares. Fora a questão fiscal, o Fed ainda terá mais alguns indicadores aí para avaliar, né, até a reunião de setembro, entre eles aí duas leituras de inflação, né, o PCI de julho e o CPI de agosto, além de mais um relatório do payroll. Isso sem falar na reunião de Jackson Hole no final deste mês aí, que vai reunir dirigentes do BC americano e também de outros BCs globais para debater os impactos da guerra e outras questões da economia mundial, Débora. Pois é, e o que temos na agenda do mercado aqui no Brasil para essa quinta-feira, Theo? Aqui no Brasil, a desaceleração da atividade econômica ganha um novo teste hoje, com o dado de vendas no varejo em junho, depois que o dado de serviços ficou estável em junho, né, reforçando os sinais de perda de fôlego da economia. A expectativa é que as vendas no varejo, que saem já já às 9 da manhã, mostrem um recuo de 1,4% em junho pelo conceito ampliado, na comparação com o mês de maio, quando as vendas já haviam caído 0,2%. Se confirmado, será a terceira queda mensal consecutiva desse indicador aí, com os veículos, materiais de construção e o atacarejo entre os principais fatores de pressão negativa. Já as vendas no varejo, pelo conceito restrito, que exclui os automóveis e material de construção, esse deve subir 0,2% em junho, após uma alta de 0,1% em maio, puxado principalmente por uma recuperação das vendas dos supermercados. Os economistas alertam, porém, que o resultado aí não representa uma retomada mais firme do consumo. A consultoria Capital Economics avalia que a economia brasileira está perdendo impulso rapidamente e que a combinação de atividade mais fraca e desinflação reforça aí o argumento para um novo corte de juros pelo Copom em setembro. Inclusive, a consultoria disse que vai reduzir aí a sua projeção de crescimento do PIB brasileiro no segundo trimestre de 0,7% para algo entre 0,4% e 0,5%. Fora a agenda de indicadores, que também segue bombando hoje, é a temporada de balanço, né? Teremos os resultados do Nubank, da CEMIG, Braskem, MBRF, Azul, CPFL Energia, Cirela, Raizen, Iven, M. Dias Branco, Petro e Grupo Mateus, todos esses após o fechamento. E agora de manhã, antes da abertura, ainda saem os números da Bradespar, da JHSF e do Banrisul, Débora. E hoje o investidor também, né, precisa ficar atento ao que está acontecendo em Brasília. Então, conta pra gente por quê, Theo. Pois é, né? Em Brasília, o STF realizará às 4h15 da tarde uma nova reunião de conciliação que pode ser decisiva para o socorro ao Banco de Brasília, o BRB, que precisa aí de uma injeção bilionária de recursos até o final deste mês para conseguir se manter em pé. O encontro vai ser conduzido pelo ministro Luiz Fux e envolve o impasse sobre um aporte de 6,6 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC,
que terá garantia de um consórcio formado aí pelos maiores bancos do país, que, por sua vez, resistem a dar esse aval de socorro aí ao Banco Público do Distrito Federal, alegando que ainda não receberam todas as informações necessárias para avaliar a operação. Entre os documentos cobrados estão os balanços auditados de 2025 e do primeiro semestre deste ano do BRB, que não divulga balanço desde o final do ano passado. Já o BRB sustenta aí que os bancos envolvidos e o Banco Central têm acesso à sua contabilidade. Nos bastidores, há o temor aí de que o STF possa conceder uma liminar, obrigando o FGC a participar do socorro diante dos cerca de 30 bilhões de reais em depósitos judiciais que são mantidos no BRB. O FGC argumenta que não é parte do acordo firmado entre a União e o governo do Distrito Federal e que não pode ser obrigado aí a salvar a instituição. Outro assunto quente em Brasília hoje também, e já aconteceu ali pertinho, na Praça dos Três Poderes. Câmara e Senado aprovaram ontem à noite, a toque de caixa, o PLP dos combustíveis, né? Projeto aí que permite o governo reduzir tributos sobre os combustíveis para amenizar os efeitos da guerra no Oriente Médio, né? O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Pela proposta, né, as renúncias aí com redução de tributos sobre diesel, gasolina, etanol e biodiesel e querosene, né, poderão ser compensadas em 2026 pelo aumento extraordinário da arrecadação federal sobre petróleo e gás. O projeto também prevê subvenção de até 1,2 bilhão de reais para produtores de etanol e foi bastante ampliado aí durante a sua tramitação, né? Entre os jabutis que foram incluídos no texto, estão incentivos à produção de fertilizantes e minerais críticos, benefícios relacionados à Copa do Mundo Feminina de 2027 e a possibilidade de antecipar até 3 bilhões de reais do Fundo Social para gastos com saúde e educação. Há ainda mais 2,5 bilhões de reais para projetos estratégicos de defesa, fora da meta fiscal e do limite de despesas. E para compensar o custo fiscal desses novos benefícios, o governo negociou uma trava para as despesas. Se o relatório que antecede o envio do orçamento de 2027 apontar déficit primário, as despesas vinculadas não poderão crescer acima do limite do arcabouço fiscal do ano que vem. O texto também pede aí que as receitas extraordinárias do petróleo sejam usadas no cálculo das despesas vinculadas à receita corrente líquida. Em resumo, Débora, é um mini ajuste fiscal para 2027 que veio embutido aí na forma de um grande jabuti dentro desse projeto que tratava apenas de impostos sobre combustíveis, Débora. É isso, meu querido. Muito obrigada, então, pelas atualizações. Uma boa quinta-feira para você. Te espero aqui amanhã para a gente sextar, hein, Theo? Até amanhã. Tchau, Até tchau. mais.